casamento. Casar, Casar. casar, Casar. casar, Vamos casar. 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 casamento, Vamos casar. vamos casar. Olá, olá, pessoas dos casamentos, como é que vocês estão? Bem-vindos ao vosso podcast sobre casamentos. Eu sou a Rita e é um prazer estar a falar convosco. Hoje vamos sair de Portugal continental para falar com o Miguel Ponte sobre fotografia de casamentos, mas também sobre muitos outros temas que vocês vão certamente achar pertinentes. Vou levantar o véu, aproveitando aqui a expressão ligada à nossa temática dos casamentos. Vamos falar sobre relações com padres, relações com catering e serviços de apoio nas quintas, nas vénios, e vamos falar sobre relação com clientes, sobre expectativa e gestão de emoções. A conversa que tive com o Miguel Ponte fica já a seguir. Olá Miguel, bem-vindo ao podcast sobre casamentos. Olá, Rita, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer falar contigo também. E estás a falar-nos desde a Ilha da Madeira, certo? Sim, daí o sotaque exótico e a voz sexy. Já daria para prever, não é? Ouvir esse teu primeiro cumprimento, mas assim esclarecemos logo. Ok, E sim, já também, e percebi logo aí. também situando geograficamente onde estás neste momento, só neste momento, onde vives, não é? Mas tens andado a viajar um bocadinho aí pelo país e pelo mundo. Sim, a ideia é essa, a ideia é ir viajando um bocadinho e aproveitando esta história dos casamentos para conhecer novos lugares, novos sítios, falar com novas pessoas, pessoas diferentes, culturas diferentes, é isso que me move atualmente. Boa, Aliás, boa. eu tenho muito, aqui na Madeira, tu deves ter essa noção, nós temos uma espécie de destination wedding aqui em Uhum. Portugal e recebemos gente de todo o lado, mas o ir conhecer outras paragens também me move um bocadinho. Daí a história de ter viajado mais um bocadinho ultimamente, feito alguns casamentos fora, pronto. Barcelona, onde te encontrei há dias, por exemplo, então, Exato. a ideia é essa. Boa, muito bem. Então, eu li na tua biografia uma frase e vou começar por aí, ok? Ui, É fácil, é tudo fácil. Tudo a tua vida, é tudo coisas que te apaixonam, portanto é tranquilo. ok. Em que diz que para fotografar pessoas é preciso compreendê-las e criar com elas uma conexão. Vamos começar pela parte de compreendê-las. Em que medida eu concordo totalmente contigo. Acho que o nosso trabalho é muito sobre pessoas, é muito sobre trabalhar com pessoas, conhecer Completamente. pessoas, ser sensível às diferentes personalidades e muito antecipar. Mas não vou ser spoiler e Uhum. vou-te perguntar em que medida é que tu sentes e como é que a compreensão que tu consegues ter das pessoas influencia o teu trabalho e afeta o resultado do teu trabalho enquanto fotógrafo de casamentos. Aliás, eu comecei a perceber-me disto pronto, por dois motivos. Se calhar percebi mais facilmente porque tinha a bagagem do curso de Psicologia e termos falado sobre empatia e tudo mais e tudo o que circunda essa temática. Mas apercebi-me que uma das coisas que as pessoas mais me diziam como feedback das fotos quando recebiam era a naturalidade, o Uhum. facto de parecerem naturais. E tu só consegues que uma pessoa pareça natural à frente de uma máquina, de um objeto daqueles, quando tu tens imensa vontade com aquelas pessoas, quando elas te permitem entrar na sua pessoalidade, tu não consegues de outra forma. Eu noto quando um cliente está desconfortável, eu noto quando ele está cansado, eu apercebo-me todos esses pormenores e isso permite-me antecipar muita coisa. Tu falaste nisso agora, da antecipação. A Uhum. grande vantagem de nós conseguirmos um relacionamento um bocadinho mais aprofundado com o casal, e não só com o casal, que as pessoas estão ali à volta também, Exatamente, era esse também. é conseguir antecipar com as coisas, e evitar problemas maiores, ou pronto. E outra das coisas que as pessoas me davam como feedback era também o facto de, para além de terem gostado das fotos, terem gostado ainda mais da minha relação com eles durante o dia. Uhum. Não os conseguia acalmar, eu não os conseguia acalmar, eu conseguia fui antecipar, eventuais situações em que eles estivessem desconfortáveis. Ah, e isso começou-me a fazer, sentido, lembrando toda a bagagem académica que tinha na área da psicologia, e comecei a aprofundar isso cada vez mais. E hoje em dia para mim
é a pedra-chave de todo o meu trabalho e esse relacionamento que eu tenho com os clientes. Exatamente. Portanto, o facto de tu conseguires compreender e analisar os comportamentos, as reações, o estado de espírito, o humor das pessoas, também, de certa forma, leva-te a essa ligação. Usaste também anteriormente a palavra empatia, não é? Tu consegues empatizar porque compreendes as situações, não é? Em que a pessoa Eu está. tento sempre colocar-me do outro lado. Isso. Eu não estou ali para ser um obstáculo. Eu estou ali para ser um facilitador, porque isso ajuda imenso a conseguir um melhor resultado. Eu costumo até dizer que o ego é uma besta que deve ser domada e ali não há egos. Ali o meu ego fica em casa. Eu ali Uhum, estou mesmo ali para ser um facilitador. E para ser um facilitador, eu tenho que me colocar do outro lado. Eu tenho que me pôr do lado daquelas pessoas e perceber em que momentos é que elas possam estar desconfortáveis, possam ter outros ensejos, pronto. E não me refiro apenas aos noivos. Eu tenho que conseguir fazer isso com as pessoas mais próximas e as pessoas que circundam os noivos e que vão estar à volta deles durante o dia. Porque caso contrário, pronto, eu acabo por ser um obstáculo e não um facilitador. Um, e a questão da empatia é a pedra-chave. A empatia basicamente é isso, é colocar-se nos pés do outro, no lugar do. uhum. Eu já fui fotografado, eu sei, pelo menos da minha parte, o quanto me custa. Preciso que a outra pessoa que esteja do outro lado me distraia, que faça não pensar na parte mecânica de estar a ser fotografado. Enfim, e é por perceber isso e por querer ser um facilitador que eu acabo por usar muito isso no meu trabalho. Usar como? Há dicas, há imensas dicas na maneira Uhum. como as pessoas se posicionam, onde têm as mãos, o que fazem com elas. Era precisamente essa era a minha próxima pergunta, ou seja, e continuo a desenvolver, tu fazes leitura às vezes dos comportamentos físicos também, não é? Se as pessoas estão tímidas, retraídas, estão nervosas, ansiosas, tu, pela tua Completamente. experiência consegues fazer essa leitura. Eu já começo a fazer isso na própria reunião, as primeiras reuniões que tenho com Aham. eles. Aliás, a reunião de vendas, eu uso muito isso, e não só, e ao longo do dia do casamento também. Hoje em dia, eu acho que faço de uma forma muito automática. Eu acho que já nem penso sobre aquilo que estou a fazer. Uhum. Mas a verdade é que lembro-me de, numa determinada fase em que isso começou a se tornar um hábito mais mecânico, eu olhava muito para onde é que colocavam as mãos, se elas tinham a mão muito aqui, isto é um sinal de nervoso, de ansiedade. No peito, não é? Assim, ir com a mão ao peito. Quando fazemos muito isto, se tapavam muito o nariz quando falavam comigo ou quando estavam a ser fotografiados, isto é sinal de desconfiança. Ok. Se colocavam a mão no queixo, estão a pensar sobre o assunto, enfim, há uma série de dicas. As mãos estão muito trancadas, estão muito fechadas, é sinal que não querem comunicar muito, não estão muito para aí voltadas. Se estão um bocadinho mais efusivas, começam a abrir as mãos e a falar e a gesticular, isso é sinal de abertura. Uhum. Enfim, eu comecei a perceber todas estas pequenas dicas. Lá está, porque no curso, tive pelo menos duas cadeiras em que falávamos sobre isto e ajudou-me Exato. imenso a perceber e olhar para elas, para eles, e olha, epá, está um bocado farto disto. Eu tenho que mudar completamente aqui o Certo. cenário, tenho que mudar de sítio, tenho que mudar o contexto. Certo, E isso também é importante, não é? É perceberes, ou seja, porque depois é saberes o que fazer com essa informação, não é? normalmente é mudar a situação, mudar o contexto. Olha, isto aqui já deu o que tinha a dar, vamos agora para ali, ou agora faz a tua cena, estás à vontade, enfim, é por aí. Quando eu percebo Fazer desse pausas. desconforto, ok? Mas Uhum, boa. basicamente é isso. Pronto, então, tu já disseste que tens formação em psicologia. Esta é uma das razões pelas quais eu gostava muito e fiz questão de te convidar para o nosso podcast, porque acho que eu vi uma palestra tua aqui há uns anos, precisamente a falar sobre fotografia e a forma como melhora o teu trabalho e melhora aquilo que tu entregas aos teus clientes através precisamente do que estás a dizer, dessa compreensão. Então, e sendo tu fotógrafo de casamentos, acho que poderás estar um pouco mais confortável em responder a uma questão e desenvolver um pouquinho este tema, que é um tema que nós já temos tocado aqui algumas vezes no podcast, que tem a ver com a expectativa. A questão, e eu relaciono muito esta expectativa dos clientes em relação ao trabalho que vão receber, e aqui estamos a falar de fotografia, já falamos disto noutros contextos,
de vestidos, de músicas, de festa, etc. Mas falando aqui na fotografia, eu acredito muito que a expectativa que os noivos e as noivas criam para o dia do casamento tem a ver com o tempo que decorre entre a idealização, o acontecimento, mas no trabalho da fotografia, ainda com o tempo que demora entre o dia do casamento e a altura em que recebem as fotografias. Porque, e depois poderás desenvolver isto, enquanto eles começam a idealizar o dia, decorre às vezes um ano, não é? Marca-se com um ano de antecedência, eles começam a imaginar um monte de imagens, mas depois de repente até acontecem coisas diferentes. E eles já imaginam o que é que tu terás registado em determinados momentos, em determinados acontecimentos. E até receberem essas imagens, isto vai aqui um monte de pensamentos e um monte de imagens que eles criaram na sua imaginação, não é? Fala-me um bocadinho sobre isto. Como é que tu lidas com isto? Como é que tu preparas os teus clientes ou antecipas, de certa forma, alguma desilusão que decorre desta criação de expectativa? Eu chamei isso, a questão das expectativas é realmente muito importante e eu dou-lhe um nome que é o meu contrato psicológico com os Ok, clientes. isso é bom, é giro. E basicamente isto consiste em que eles são praticamente forçados a conhecer o meu trabalho. Eles não podem chegar até mim e querer contratar-me se vendo meia dúzia de fotos no Instagram. Eu faço mesmo questão que eles vejam séries de casamentos, podem não ser casamentos inteiros, mas séries já volumadas de casamentos, vários, peço que vejam vários. Faço até questões, olha, vocês viram este casamento, chegaram a ver estas fotos, enfim, é isto que vocês querem? Estejam à vontade, procurem outros fotógrafos, comparem, peçam fotos e faço sempre questão que eles conheçam outros fotógrafos. Eu preciso que eles se identifiquem a 100% com aquilo que eu faço e não apenas com aquilo que eu publico no Instagram, por exemplo, para atrair casais aqui à Madeira para serem fotografados cá. Que isso é uma questão já de vendas, não é um produto final em termos de Uhum, casamento. uhum, E só isso permite-me evitar certamente 99,9% dos problemas que eu possa ter com a questão das expectativas. Porque eles uhum, já sabem com que tipo de fotos contar. E já sabem que não vão ter, pronto, podem ter, vá lá, 1%, 2%, 3% de fotos em paisagens idílicas aqui na Ilha da Madeira, ou uhum, onde quer que seja, no Algarve, ou no norte do país, pronto, onde quer que o casamento me leve. Essas serão uma pequena parte do resultado final. O uhum, resultado final, 90 e tal por cento, é tudo fotografia documental e eu tento intervir até o mínimo possível, portanto, eles têm que estar cientes que é isso que eles vão receber. Para exatamente. além disso, logo depois do casamento, eu faço questão de mandar naquela primeira semana cerca de 50 fotos para eles terem uma ideia, uma espécie de highlights e não só, Uhum, uma ideia daquilo que vão receber com o resultado final. Assim, as expectativas deles são mais ou menos controladas por mim para que eles não, pronto, não ponham a fasquia muito longe daquilo que eu normalmente muito ofereço. diferente, exatamente. Não, tem que ser Boa. mesmo assim. Eu Então, quando contrato, transformando isto aqui em duas dicas, para noivos e noivas que nos estejam a ouvir, garantam que viram o trabalho suficiente da pessoa sim, que estão a contratar, não é? isso é essencial. Não se deixem ficar, hoje em dia com as redes sociais é fácil deixar-se convencer por meia dúzia de fotos vistas pronto, no Instagram, no Facebook, onde Uhum, quer que seja. É importante que as pessoas procurem, peçam mais fotos. Certamente não vão conseguir ter acesso a fotos de um casamento inteiro, por uma questão de privacidade, mas pronto, pelo menos uhum, alguns resumos mais alargados que os clientes uhum, podem partilhar. E isso é mesmo muito importante, porque a verdade é que por exemplo, no meu Instagram publico muita foto de paisagem. uhum, Porque a verdade é que, pronto, a minha principal fonte de clientes são os clientes que vêm aqui à Madeira, e a Madeira vem pela paisagem. Daí eu publicitar muito a paisagem. Não é isso que os clientes vão receber, no todo, em termos do resultado apenas, final do claro. casamento. Isso é só uma pequena, uma ínfima parte. Portanto, eles têm que estar bem cientes daquilo que podem esperar receber. Isso é muito importante mesmo. Eu posso dizer que até hoje, pronto, bate aí na Madeira, mas até hoje nunca tive um cliente que me dissesse, olha, não era este tipo de fotos que eu queria. Não, Exato.
E isso leva-me à outra parte, né, de dica, que fica aqui a dica para outros fotógrafos e fotógrafas que estejam mais iniciantes um bocadinho e que estejam à procura de ir mais rapidamente para a satisfação e o produto final, é também o reverso, que é garantir que mostram o suficiente do vosso portfólio ao cliente para minimizar então os danos, não é? Para, às vezes acontece muito, ah, pá, eu tenho sempre algum feedback, não era bem aquilo, ou mais a malta que está iniciante acaba por dar um bocadinho, ah, eles não adoraram, estavam à espera de outra coisa, é porque se calhar não mostraram o suficiente daquilo que fazem na verdade, não é? Porque o cliente, porque Exatamente, deixaram espaço para esta expectativa, lá está, não é? Para esta exatamente, imaginação. exatamente. Não, isso é mesmo, isso é das coisas que eu dou mais importância. Eu ainda, estes dias tive um pedido de uma cliente que aparentemente gostava de algum do meu trabalho, mas perguntou se eu não faria um outro estilo, um outro tipo de registros. Eu andei ali 2 dias a pensar sobre o assunto, se tentava mostrar que era capaz e pronto, e eventualmente poderia ser capaz de corresponder em parte, mas nunca seria capaz de responder de uma forma natural para mim, e isso iria se refletir completamente no resultado final. E pronto, como é óbvio, acabei por recusar o trabalho, como já fiz noutras situações semelhantes. Não, para mim não faz sentido. E eu sei que principalmente para quem está a começar e quem está a construir a sua carreira, há sempre aquela preocupação de vender e vender o mais rápido possível e Uhum, conseguir angariar logo aquele cliente. Isso é uma falha, isso é um tiro no pé. Que a verdade é que não, aquele cliente vai ter uma expectativa diferente, e até muitas vezes muito diferente daquilo que nós vamos entregar. uhum, E isso é um primeiro passo para o fim, para o abismo. Isto é das coisas que eu levo mais a sério e é uma dica que eu uhum. dou a qualquer pessoa que fale comigo sobre o assunto e que esteja a começar. Certifiquem-se que o cliente se identifica com o vosso trabalho. Boa. Isso é meio Era caminho. precisamente uma frase que eu tinha aqui tomado nota que iria, naturalmente, eu imaginava que a conversa iria decorrer para aí, já pela experiência de antecipar também, e porque conheço, sabes, já sabes, Tu és né? uma empata, tu és uma empata. Estou familiar com o tema também, e acabo por entender que era precisamente esse, que é nesse contexto, se aceitas ou não pedidos especiais ou mas desenvolve um bocadinho mais, ou seja, tu até estás disponível para ouvir e depois decidir se está no teu caminho ou não, não é? Se aceitas pedidos encomendados de algumas Sim, sim. fotografias. Sim. E, Porque às aliás, vezes pode haver um pedido que tenha a ver. Imagina que é um pedido de uma fotografia documental de família, de um retrato de família. Portanto, não dizes aos noivos que não aceitas pedidos, mas tens que analisar se o pedido vai ou não de encontro à tua estética, é exatamente. isso. Normalmente eu preciso saber, eu penso que muita gente faz isso e não, mas se calhar falo de uma forma inconsequente, que é perguntar primeiro de onde é que me conhecem ou como é que chegaram até mim. Eu Uhum, exploro um bocadinho essa parte. Eu, por exemplo, quando me vem através de agências de viagens, de wedding planners, eu tenho que me uhum, certificar que eles conhecem o meu trabalho. Porque eu já aprendi, nós aprendemos, isto não nasce do claro. nada, isto nasce através de erros e de falhas. Eu, numa fase inicial, chegava a aceitar alguns trabalhos recomendados para hotéis, por quer que seja, e normalmente eram aqueles que corriam menos bem. Nunca tive verdadeiros problemas, mas acabava por ter sempre uma sensação agridoce com aqueles trabalhos, porque os clientes não se identificavam completamente com o tipo de fotografia que eu faço. E o tipo de fotografia que eu faço diz muito de quem é que eu sou, percebes? O facto das fotos serem naturais, para conseguires uma coisa natural, tu não podes ser estressado nem ansioso, tens que estar ali, tens de transmitir alguma calma, senão nunca vais conseguir a naturalidade na foto. E eu penso que os clientes inconscientemente acabam por perceber isto, mas para isso têm que conhecer as fotos. Não, é extremamente importante Boa. este É isso ponto mesmo. fulcral. E Uhum, olha, e eu dou total liberdade aos meus clientes, até incentivo, e se for preciso até lhes dou nomes de outros fotógrafos naquela zona, naquele sítio, de um nível igual ou superior, se for preciso, vejam, vocês têm que ter a certeza daquilo que vocês querem. uhum, E, de facto eu dou abertura para quem entre em contacto comigo, como é óbvio. Tenho wedding planners que me passam algum trabalho, mas eu faço sempre questão de perguntar, quer seja a pessoa que me recomendou, se lhes mostrou trabalho, se não mostrou, eu mostro e falo sobre o assunto.
Isso é muito Pois, porque importante. isso é uma coisa que acontece muito estando tu num destino turístico, não é? Falaste aí já algumas vezes de hotéis e várias de wedding planners. O negócio do wedding planning começa a acontecer muito mais em Portugal, no continente, mas eu tenho ideia que na Madeira, sendo um destino muitíssimo turístico, os hotéis acabem por ser muito também um veículo de comunicação É, deste tipo de serviços. as É assim recomendações. que os clientes estrangeiros te chegam, principalmente? Eu não, eu diria que não. A maior parte deles acaba por pesquisar-me online e chegar até mim. Uhum, uhum. Pronto, seja através do site, seja através do Instagram, redes sociais. Eh, Penso que, pela estatística que tenho, 50% chegam através do Google. Pronto, penso que tem a ver com a faixa etária dos clientes. Exato. Viram quem ainda usa muito o Google para pesquisar este tipo de fornecedor. E eu diria que os outros 50%, 25% será Instagram e redes sociais, os outros 25% são recomendações de hotéis ou de wedding planners. Uhum. E esses são os quais, com os quais eu tenho sempre mais cuidado. Mais cuidado, claro. Recomendações que vêm diretamente de hotéis ou de wedding planners, eu tenho que ter um cuidado especial com aqueles clientes. Porque à partida são clientes que não me procuraram. Uhum. Pronto, Ok, isso é. compreendi, faz sentido, claro. Olha, e como é que são os clientes da ilha? Como é que são os clientes que são exatamente daí? São muito diferentes, é muito diferente o tipo de casamento, a forma como tu te aproximas e lidas com os teus clientes da casa, vá. Aos clientes da casa é mais simples, não há reuniões online, não há videoconferência. Não é que não conseguimos hoje em dia com videoconferência também sentir a tal empatia e criar a tal conexão, também é possível. Mas ao vivo e a cores é diferente, é muito mais fácil analisar. Por exemplo, eu aqui, tu não me vês as mãos, só isso Uhum, para mim já seria um problema. uhum, Vais ficar um bocadinho mais retraído. Ao vivo e a cores é muito mais fácil e posso dizer que até hoje considero que todos os clientes que tive cá são meus amigos e uhum. pessoas com quem continuo a falar e quando encontro, pronto, fazemos festa e o que quer que seja. Porque de facto a relação é bastante aprofundada mesmo. Eu tenho que ser um amigo deles no dia do casamento, eu não posso ser um Uhum, mero conhecido. E é daí que, pronto, radica parte também do meu sucesso e eu apercebo-me disso. E para eles também acaba por ser muito melhor, porque tem ali alguma pessoa com quem possam confiar, que não vai ser um obstáculo, não vai ser um problema. Ah, e isso é um dos feedbacks mais importantes para mim, é que eu acabo por receber, é que de facto foi uma peça-chave naquele dia para fazer com que as coisas se desenrolassem de forma o mais natural possível. Que é isso que exatamente. se eu quero fotos naturais, eu tenho que assegurar que aquilo vai correr da maneira mais natural possível. Exatamente. E E é o muito teu mais fácil. estilo é muito documental, e já mencionaste isso, e essa naturalidade, e contar a história real e verdadeira. E por isso eu iria perguntar-te agora, e ainda há pouco tempo, tu já disseste que nós nos encontramos em Barcelona, estivemos num congresso internacional de fotografia de casamentos, onde se anualmente se ditam tendências e se vêem muitos géneros de fotografia, mas vê-se principalmente aquilo que é a tendência daquele ano e que, portanto, é de certa forma expectável que muitos colegas vão ou moldar ou alterar o seu estilo. E o que eu te queria perguntar era o que é que tu achas das tendências? Como é que tu lidas com as tendências? Como é que deixas que as tendências afetem o teu trabalho? Se há algumas que abraças porque te identificas, se há outras que rejeitas totalmente, como é que é a tua relação com as tendências atualmente? É ambivalente. Tem dias, Amor-ódio. tem dias, tem dias. É assim, eu não digo que não incorporo também qualquer coisa. Acabo sempre por notar que acabo por incorporar qualquer coisinha. A verdade é que também temos que evoluir. A minha fotografia de há 5 anos atrás não é igual à que faço atualmente. Uhum. Isso é sinal de alguma evolução e parte dessa evolução tem a ver com a bagagem cultural que vamos adquirindo, Com seja a vendo absorção, claro. colegas, seja vendo filmes, seja o que for. Como é óbvio, as influências, as tendências influenciam-nos, seja a nível consciente, seja a nível inconsciente. Eu penso que no meu caso é muito inconsciente, Uhum. porque a verdade é que eu tenho tido um relativo sucesso, pelo menos a fasquia, onde a coloquei, pronto, consegui atingi-la
e também não espero muito mais, pronto, lá está as expectativas, não convém subi-las demasiado. E então, se está a ter resultado, vamos manter mais ou menos assim. Não quer dizer que não vá limando aqui e ali qualquer coisa. Eu sei que as tendências são muito fortes, as redes sociais hoje em dia dão uma força tremenda a qualquer coisa que se torne viral. E pronto, e sei que os clientes muitas vezes, lá está, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, procuram parte dessas tendências nas fotos. Pronto. E daí realmente penso que acabo por incorporar sempre qualquer coisa. Agora, e ainda no outro dia eu fiz uma publicação a esse respeito. Eu tenho alguma dificuldade em perceber algumas tendências. É assim, e eu considero-me até uma pessoa bastante eclética. Pronto, eu consumo tudo e mais alguma coisa e respeito o trabalho de pronto, toda a gente e costumo dizer que não há propriamente o melhor fotógrafo. Eventualmente existem os melhores fotógrafos, mas sobretudo existem fotógrafos para cada cliente, para cada tipo Uhum. de cliente. E é por aí, é mais por aí. Agora, eu vejo algum trabalho que noto que é inconsequente. É mesmo só trendy, é mesmo porque houve alguma coisa viral e toda a gente começou a fazer coisas do género, mas sem ter o devido cuidado em comunicar alguma coisa. Eu acho que uma foto tem que sempre comunicar alguma coisa. Certo. Ela tem que fazer algum sentido. O nosso cérebro tem padrões de reconhecimento de imagens e de comunicação, uma espécie de gramática aqui embutida que nos permite interpretar padrões e as imagens são basicamente isso, são padrões. Quando tu fazes aquilo sem qualquer conhecimento da gramática que está por trás, pá, pronto, um bocado à toa. É uma foto tirada à toa só para imitar alguma coisa que eu vi, um arrasto, uma parede torta, o que quer que Eu seja. estava precisamente a pensar nessa questão do torto. Eu estudei fotografia e tinha uma cadeira de cinema, e uma das coisas que aprendi na cadeira de cinema era precisamente os ângulos, a objetiva utilizada, a distância e o ângulo. E, por exemplo, essa questão ou do arrastamento ou dos ângulos tortos, não é? Eles significam alguma coisa, eles Sim, querem criar uma emoção, e aí tu estavas a dinâmica, usar. exato, Exatamente. Tu estavas a usar termos maravilhosos, não é? Que é esta gramática da emoção e da sensação, não é? Que passa com uma fotografia ou com uma imagem. E quando ela é utilizada, às vezes, quando tu percebes a linguagem, não é? E ela não está a ser bem utilizada, claramente que. exatamente. Não quer dizer que eu não consiga, por exemplo, posso não conhecer bem a gramática portuguesa e consigo Uhum, falar português razoavelmente bem e explicar-me mais ou menos bem, mas a verdade é que nunca será uma muito boa comunicação. uhum, É isso que eu vejo. Eu percebo que não há nada, eu não tenho nada contra um horizonte torto, se uhum, for utilizado para criar alguma dinâmica e da forma, lá está, usando a gramática correta, uhum, para facilitar a compreensão do outro lado. Isso aí tudo bem. O que eu vejo é muito utilização inconsequente só porque se vê o algures e tenta-se replicar sem perceber como é que uhum, aquilo funciona. Eu no outro dia usei este mesmo exemplo. Lá em Barcelona fiz um keynote e tive que falar em espanhol, para mim não é nada fácil. uhum, As pessoas compreenderam mais ou menos a mensagem, uhum. mais ou menos, porque eu não conheço a gramática espanhola, eu falo Certo. espanhol, eu falo portunhol. Uhum. Como é óbvio, se eu conhecesse a gramática e soubesse utilizá-la, a comunicação seria muito, muito melhor. Mais eficaz. E o mesmo acontece com a fotografia. E eu não tenho nada contra tendências, e gosto e aprecio quando se usa com as regras apropriadas. Certo. Ah, nós muitas vezes também temos a tendência a pensar, epá, que se deixem as regras, epá, não quero saber das regras, eu quero é sentir isto, mas a verdade é que o nosso cérebro não trabalha ao nível inconsciente, ele não quer saber se tu queres regras ou se não queres regras. Uhum, Ele, ele tem padrões de reconhecimento. Ah, Portanto, nós acabamos, quando fazemos um bom trabalho, regra geral, estamos a comunicar melhor. E se estamos a comunicar melhor, é sinal que o cérebro está a usar os tais padrões. uhum, Portanto, e isso é algo que me incomoda atualmente, é que as redes sociais estão a dar uma força tão grande a tudo o que é inconsequente. uhum.
Pronto, eu no outro dia estava na brincadeira a dizer que isto era do nonsense, que é qualquer coisa serve, porque as redes sociais alavancam essa. Mas sabes uma coisa curiosa que eu também acho curiosa, Miguel, que tem a ver com as correntes artísticas. E há uma coisa que acontece nas correntes artísticas que é as artes, e no nosso caso a fotografia, refletem muito das emoções, eh, não é as emoções, refletem o ambiente político, social, económico. A Sim, fotografia, neste caso, absorve muito dessas vibrações, energias e emoções que estão na sociedade. E eu também acho que o facto de as tendências serem agora hiper díspares e com muito movimento e muito arrastamento e muita coisa, também pode ter a ver com isso. Ou seja, ela não está, alguns arrastamentos não estão diretamente relacionados com o movimento do dia do casamento, com o casamento especificamente, mas às vezes são um reflexo que os autores têm daquilo que estava à volta deles, do ambiente social, e lá está, mais uma vez, político, económico, etc. E eu acho que o grande exercício é perceber quanto disto vai afetar o teu trabalho, ou quantas fotografias de uma reportagem inteira vão ter esta influência, não é? E é isto que nos cabe a nós, enquanto autores, conseguirmos fazer esta análise e perceber, ok, eu percebo porque é que isto está a acontecer, sei que eu posso fazer, quantas vezes no meu dia é que eu vou fazer isto, não é? Quantas vezes na reportagem é que isto claro, vai. claro, claro. Não, lá está, eu não nego as tendências. Aliás, eu até abraço-as e vou incorporá-las certamente no meu trabalho, seja de forma consciente ou inconsciente. Uhum. O que eu normalmente me refiro, e de facto tens toda a razão, isto reflete muito o que se passa hoje em dia. Pois é. Pronto, vale tudo, eu vale Uhum. tudo. Ah, mas a verdade é que os meus clientes, e isso que eu não me posso esquecer, os meus clientes contratam-me e pagam-me relativamente bem pelo meu know-how, pela Uhum. minha capacidade de comunicar através da fotografia. E eu não me posso esquecer disso. Eu Exatamente. vou adotá-las, mas sempre de uma forma mais ou menos consciente. Isso mesmo. E pronto, e vou incorporar certamente, pronto, vá lá, 1%, sei lá, 0,5%, não É é isso, tudo é isso. É do perceber, é trabalho. precisamente o nível em que incorporamos ou não, não é? A medida certa. E agora, eu não posso esquecer-me de quem é que sou e do que é que me trouxe Isso. até aqui e, pronto, e como é óbvio não vou abandonar isso em prol de uma tendência ou de uma eventual nova corrente artística que venha a Isso. surgir e que se mantenha no tempo. Eu não posso abandonar completamente quem é que sou. Eu sou uma Uhum. pessoa que gosta de emoções. Eu gosto que a foto transmita essa emoção, transmite essa força. A emoção tem muita força. E eu não posso abandonar isso em prol de uma tendência que muitas vezes, se calhar mais por causa das poses um bocadinho mais estáticas, não me transmite essa mesma emoção. Ah, Lá está, podem ser fotos lindíssimas e perfeitas para aquele cliente, Certo, mas mas a tem emoção que para sair ti cá é do a fundo, tem que palavra-chave. sair cá do fundo. Pronto. Se eu não vir emoção naquela tendência, eu não vou adotar aquela tendência à partida. Exatamente. Faz sentido. Boa. Olha, eu iria, para se mudar agora o nosso tema, o rumo da nossa conversa, para uma questão que eu sei que para os fotógrafos do continente é muito relevante. Não sei como é que se lida com essa questão na Ilha da Madeira especificamente, e iria perguntar-te para nos esclareceres também, e os fotógrafos ou fotógrafas que nos possam estar a ouvir, que tem a ver com a relação muitas vezes complicada entre fotógrafos e padres. Ui, tu tocaste aí num ponto, és mesmo que eu E falo sobre isso. quero só que me digas, se às vezes sentes que pode ser complicada esta relação, como é que tu lidas com ela? Se ela é uma relação melindrosa, como é que tu te relacionas também empaticamente com a outra pessoa que está a fazer também o seu trabalho? Que eu acho que há aqui uma questão que eu vou pôr as coisas assim. Quando eu comecei a fotografar casamentos, eu lidava mal com isso.
lidava mal porque eu sentia que eu tinha que fazer o meu trabalho, que aquela pessoa me estava a impedir e que eu não ia ter uma boa resolução e que aquilo não ia correr bem e tal. Mas depois eu comecei a empatizar, lá está, e a perceber, para lá, mas a outra pessoa, isto vem de algum lado, não é? Porque é que às vezes os padres são tão resingões, vá, ou tentam ser um bocadinho mandões com os fotógrafos ou as fotógrafas. Isto tem que vir de algum lado. O que é que aconteceu até agora para eles fazerem isto? E depois a outra parte que é, eles também estão a fazer o trabalho deles e eu também tenho que deixar espaço para que o trabalho deles aconteça. Pronto. E é aqui este meio termo da relação em que eu agora estou, sabendo efetivamente que também há pessoas muitíssimo flexíveis e outros muito menos flexíveis, e depois aqui já é uma questão de feitios e personalidades. Hum, Sentes muito essa questão? Como é que lidas com isso? Dificulta o teu Claro. trabalho? Como é que dás a volta? Ajuda-nos Seja, aqui. seja aqui nas ilhas, seja aí no continente, isto vai dar tudo ao mesmo. A cultura é basicamente a mesma, portanto, os Uhum, problemas são os mesmos uhum, com essa questão. Eu, desde uma fase, não é, não quer dizer que nunca tenha tido nenhum problema, porque já os tive. Mas a verdade é que sempre tive uma abordagem para ser um facilitador. Não há nada como saber o nome do Senhor Padre, que vai celebrar uhum, a cerimónia, e dirigir-me logo a ele quando lá chego, pelo nome dele. uhum, Não há nada como dar um belo sorriso quando cumprimento, e só essas duas coisinhas abrem ali muita porta, muito uhum, espaço para fazer o meu trabalho da melhor forma. Como é óbvio, tenho que me adaptar ao contexto. A igreja tem as suas regras. Um handicap que eu vejo, uma falha que nós temos enquanto fotógrafos muitas vezes é não as conhecermos. E uhum, acho que era importante, já falei sobre isto com alguns padres, era importante nós termos alguma espécie de formação, alguma coisa que nos permitisse conhecer que regras são essas. uhum. Existem regras que eu só conheci quase por acidente. Por exemplo, nós não podemos passar entre o padre e os noivos. Claro. Mesmo que seja num momento mais parado da cerimónia, ou que não esteja a acontecer propriamente algo, mas nós não podemos de forma nenhuma passar entre o padre e os noivos. Uhum, Isso é uma uhum. regra fulcral e a maior parte dos fotógrafos nem sabe que isso existe. Exato. Portanto, era importante que houvesse algum tipo de formação. Mas a ideia é ser sempre facilitador e tentar se adaptar e não se esquecer. Nós temos que pôr o pé na porta um bocadinho, tentar abrir o Uhum, mais possível, mas com todo o cuidado, nós não estamos em casa propriamente e não podemos fazer tudo o que nos apetece, porque existem regras a cumprir ali no. uhum. E se os noivos preferiram ter uma cerimónia Isso. religiosa, pronto, quem somos nós para contrariar isso? Exatamente. Eu não vou andar ali totalmente à vontade ou à vontadinha, sabendo que estou num sítio que tem regras, quanto à própria movimentação. Obviamente também há o outro lado que é o que eu chamo o síndrome da pequena autoridade. E isto não acontece com os padres, acontece em todas as profissões, que são pessoas que alguma frustração, não sei, não vamos falar sobre as razões ou as motivações, Uhum, sentem a necessidade, a partir do momento em que têm alguma autoridade, de exercê-la. E, uhum. e nós encontramos isso muitas vezes em alguns padres, Exato. felizmente cada vez menos, ok? Esse síndrome da pequena autoridade. Mas a verdade é que, isto até pode ficar mal dizê-lo, se calhar até mais tarde, mas para mim a melhor forma de lidar com o síndrome da pequena autoridade é dar-lhes espaço para que Certo. ele diz, percebes? Se aquela pessoa, aquilo normalmente tem a ver com algum problema ali com o ego, então vamos agraciar aquele ego e passar a Alimentar. pronto, e normalmente costuma resultar. Uhum. Mas sim, Claro, porque a última coisa que tu queres, na verdade, é criar ali uma situação tensa ou um conflito e, portanto, não exato. tinhas outra solução, eu Eu já, concordo. já vi situações bastante complicadas entre colegas, pronto, videógrafos, a parte da música. Epá, eu não quero estar naquele lugar. Eu não quero Pois ser é. eu a criar ali aquele stress adicional. O dia do casamento já é tão estressante para os noivos, já há Uhum, tanto formalismo, tanta pressão, porque o casamento, quer queiramos, quer não, não é só para os noivos, também é para a comunidade e para os convidados, e os noivos uhum. estão bem presentes, e isso causa-lhes algum stress. Quem sou eu para ir para ali, para a igreja, criar problemas com o senhor padre? Criar uma atenção, claro. Faz sentido, não Miguel, faz sentido. olha, eu desculpa-me usar-te como veículo para este tema, mas eu acho que isto é muito importante. Não, Eu é.
e acho que tu eras a pessoa certa para abordar esta questão, mas até porque, imagina, temos aqui noivas e noivos a ouvirem-nos, saberem disso, saberem que podem esperar que eventualmente o senhor padre da igreja, se vão casar pela igreja, da igreja que vocês escolheram, pode eventualmente até mandar a vossa equipa sentar-se durante um longo período da cerimónia, porque não quer Já me que aconteceu. que andem pessoas a circular, exatamente. Eu peço, isto é uma dica que eu dou a toda a gente. Eu peço aos meus clientes, cuja cerimónia vai ser numa igreja, perguntem ao padre, na reunião que têm, porque tenho a ideia que existe sempre uma última Uhum. reunião com o senhor padre, qual o meu limite em termos de movimentação. Eu quero que Quais os são as clientes, regras, claro. quais são as regras, eu quero que os clientes estejam cientes que existem essas regras, que essas regras me podem limitar. E daí fazer-lhes a pergunta, pedir que eles falem com o senhor padre e perguntem. Falem com o padre, perguntem mais ou menos onde é que eu posso estar, onde é que eu posso movimentar, posso subir ao altar, não posso, pronto. Isto até porque há aqui, imagina, isto voltando aqui à questão da expectativa, imagina, a noiva vê a igreja e imagina, idealizou uma fotografia lá do fundo, por trás do altar, em que se vêem os convidados todos, os noivos e o padre a celebrar, por exemplo. Mas às vezes, ou na maioria das vezes, tu não podes, por exemplo, ir Fazer a isso. par, enquanto o padre está a celebrar, não podes subir ao altar e fazer esta fotografia. Isto é muito raro acontecer, não é? E De tem aqui forma a ver alguma. também com esta questão das expectativas, não é? Sim, tu podes até eventualmente encontrar algum padre que possa te dar essa margem de manobra, que é muito raro, que é muito raro. A esse ponto, durante a cerimónia, ires lá atrás, essa regra já nunca vai acontecer. Mas lá Porque está. isto vê-se muito nos filmes, não é? Depois o pessoal idealiza estas Pois, imagens. pois, eu sei, mas as pessoas têm que se calhar perceber que esses filmes normalmente referem-se à Igreja Anglicana ou a igrejas Uhum, protestantes que não têm as mesmas regras que a Igreja Católica. uhum. Pronto, e daí que é importante que os noivos façam essa pergunta aos senhores padres, ah, ou a quem vai celebrar a cerimónia, seja ela de que religião for, qual o âmbito de movimentação e de movimentos e quais os limites que o fotógrafo terá que respeitar naquele dia. Porque Boa. assim eles também lá está. Também ajuda a gerir o contrato psicológico em termos de expectativas. Uhum. Porque É eles isso. acabam por perceber que a tal foto que eles viram no filme não será possível naquele contexto, naquela igreja. Boa. Fica a dica, então, para noivos e noivas e também para fotógrafos iniciantes saberem como Nós lidar. sim, nós não nascemos ensinados, isto aprende-se com os erros e com as falhas, portanto, mas ajuda de facto a pessoas que estão a começar a entrarem mais rápido no negócio. Uhum. Boa. Tenho aqui mais uma pergunta que tem a ver com estas relações. Com outros fornecedores e com outras intervenientes e pessoas que estão ligadas com o casamento, que tem a ver com o catering, com o serviço na venue ou na quinta, ou no local onde vais fotografar, onde as pessoas vão comer ou passar vá uma grande parte do dia. Eu não sei se nos discursos, se nos casamentos da Madeira há discursos. Se é algo que acontece, aqui no continente não há muito, quando são noivos mesmo portugueses, não costumam fazer. Eu hoje em dia vejo muito isso por trabalho, sei lá, 70% com clientes estrangeiros, mas os casamentos madeirenses são muito parecidos com os casamentos aí no continente. Certo, Portanto, acaba por ser a tradição é mais ou menos a mesma. Eventualmente aqui começam-se as cerimónias mais tarde, pronto, penso que há um que de ok. diferença a nível pronto, do resto do dia é praticamente tudo igual. Ahm, E nesta questão do serviço, do catering, serve comida, não serve comida, levanta pratos, põe pratos, e em relação aos discursos, como é que tu, enquanto fotógrafo, sentes que esta movimentação e esta relação que crias com o catering ajuda no teu serviço? Influencia-te, perturba? Há momentos para acontecerem coisas, não há? é Como é que assim. sentes isso? Ahm, Principalmente nos tais casamentos em que tens discursos Uhum, de estrangeiros e alguns casamentos também nacionais começam a ter também essa particularidade. E não só, mesmo tu queres fazer algumas fotos ao pôr do sol, o pôr do sol é tarde, o jantar já se iniciou, vais levar os noivos, ou algumas fotos de protocolo que às vezes possam acontecer também durante o serviço de jantar. Epá, tem que haver ali cedências de parte a parte. Mas eu nunca me posso esquecer da dificuldade que é servir comida, quente uhum.
muitas vezes empratada, a centenas de convidados ali num espaço relativamente apertado, pronto, o serviço de jantar. Eu não posso esquecer disso, eu não posso, para ter eu um melhor trabalho, prejudicar o trabalho dos outros. Eu tenho isto bem ciente. Posso é falar da forma mais educada e civilizada possível e fazê-los compreender, eventualmente, que existe uma grande vantagem para os noivos se isto for feito desta forma, e eventualmente roubar ali qualquer 15 minutos, e muitas vezes Uhum. o próprio a sugerir uma alternativa, pronto, para o serviço. Olha, pronto, sirvam o café já durante, juntamente com a sobremesa, sei lá. Enquanto estão a servir aquelas mesas, eu roubo os noivos durante alguns minutos. Vocês digam quantos minutos ou quanto tempo é que vão demorar a servir Exatamente. o resto das mesas. Pronto, costumo e tenho por hábito fazer isso. Isso tem a ver também com a antecipação, não é? O teu conhecimento, lá está o know-how, mais uma vez, a tua compreensão dos timings, tanto dos teus, das tuas necessidades de luz, etc., como do próprio Claro, claro. serviço, não é? E conseguires antecipar e negociar, não é? Que há aqui esta relação de negociação entre os diferentes intervenientes do Fornecedores. casamento. E a questão da negociação, pronto, há muita ideia, se calhar errada, que uma negociação em que tu fiques completamente favorecido e a outra parte não interessa. Não, uma boa negociação tem que ser útil para ambas as partes, tem que ser proveitosa para ambas as partes. E é essa negociação que tem que ser feita. Eu não posso esquecer que a outra parte, o outro fornecedor, também tem o seu trabalho a fazer. E nós temos que negociar ali uma forma de termos ambos, pelo menos, parte daquilo que pretendíamos. Ah, Lá está, nós temos de ser facilitadores. O fotógrafo está ali o dia inteiro. Nós somos, tirando os noivos, somos o fornecedor que vai estar ali mais tempo. É o que vai estar mais presente, é o que eventualmente vai ter maior visibilidade durante o dia do casamento. Nós temos de ter mesmo muito cuidado com a forma como lidamos com todos os intervenientes naquele dia. Isso deixa uma marca muito grande no trabalho de um fotógrafo, a forma como se relaciona não só com o casal, mas também com os convidados e com os fornecedores. Uhum. E isso só se consegue fazer negociando essas expectativas, esse contrato psicológico que se criam com as pessoas. E isto, Miguel, é, é um dia de muitas horas, muito intenso, e tu já viste a quantidade de negociações emocionais, não é? Que se tem que fazer ao longo do dia, né? Desde que, ou seja, tu já começas, já falamos sobre isso, nesta antecipação, na expectativa que os clientes têm, e por isso é que eu acho que o teu trabalho e tendo tu esta formação em psicologia é tão curioso e tão interessante porque ainda tens esta noção tão realista das emoções aliada àquilo que é o teu trabalho. Nós estamos o dia todo a trabalhar tecnicamente, emocional e psicologicamente, não é? Completamente. A parte da psicologia ajuda-me bastante porque a psicologia basicamente tornou-me foi mais consciente. Pronto, torna-me mais consciente, trabalham se calhar a um nível um pouco mais consciente nestas facetas. Mas a verdade é que isso não impede que eu chegue ao final do dia completamente estafado e arrasado, muitas vezes satisfeito por ter concluído o trabalho e por ter já alguma certeza que vou dar algo muito importante aos noivos. Eventualmente não podem perceber hoje, mas perceberão no futuro. Mas chego completamente arrasado e eu imagino que no teu caso seja muito parecido, porque as pessoas quanto mais empatas são, quanto mais empatia promovem ao longo do dia, isso está-lhes a roubar certamente muita energia. Nós, para nos pormos no lugar do outro, estamos a gastar muito mais energia a nível cerebral do que uma pessoa que não o faz. Ah, mas a verdade é que, pronto, é isso que nos move e é isso que vai permitir que aqueles clientes tenham um melhor trabalho e é isso que eu quero. Uhum, Eu, eu passo muitas vezes durante o casamento por momentos em que penso, epá, eu não me interessa se isto vai ser um fotão ou se isto vai ser uma grande foto, eu quero é que isto seja o melhor para eles. E eu penso isto muito durante o dia. E isso acaba por ir nos roubando sempre.
uma parte de nós. Claro que sim, vai sugando, não é? Sugando essa energia e nós temos que saber fazer muito bem essa gestão e por isso é que eu queria também, pronto, falar sobre isso e deixar essa noção. Nós somos ouvidos, o podcast é ouvido por muitos noivos e noivas, pessoas que vão casar, mas também é ouvido por muitos outros fornecedores de casamentos, outras pessoas que estão interessadas ou estão a começar alguma carreira em casamentos ou estão até com carreiras consolidadas, mas que se importam e que querem saber e empatizar de certa forma também com as outras emoções e as outras profissões e as outras áreas e eu também achei importante, estando tu ligada à psicologia, salientar contigo este tema e deixar a noção de quão emocional também é a nossa relação no dia do casamento. A minha primeira dica seria sejam facilitadores, sempre. Nós não estamos ali para ser a estrela, o dia deles, é um dia já tão estressante para alguns noivos. Longe de mim querer adicionar mais stress a esse dia. Muito pelo contrário, quero é que corra tudo da forma mais suave e animada e divertida possível para eles. Não, É não isso. quero ser essa pessoa. Boa. Isto leva-me à última questão que tenho para ti, já estamos quase a terminar. E a última questão é precisamente o que acontece quando acaba o dia do casamento. Vai ter que ser relacionada com psicologia também. E há uma expressão que já se utiliza no meio do casamento que é wedding blues. E traduzindo aqui mais ou menos, ou faz tu isso, o que é que pode ser o wedding blues? Isto vem do winter blues, né, também. Sim, E sim. como é que tu descreverias o wedding blues para quem nos está a ouvir? Epá, basicamente é o facto de tu estás num hype muito grande, a caminhar para o dia do casamento, das expectativas, a adrenalina toda que envolve lidar com um evento daquela dimensão, com o impacto que tem na vida das pessoas, na vida deles, da família, da comunidade. Ahm, e tu, quando tu começas ficar um bocado viciado naquela adrenalina, e acaba o casamento, epá, e agora? Eu tenho a ideia que aqui passa sempre pela cabecinha dos noivos, epá, já acabou, Acabou tudo, não é? acabou tudo. De repente estamos sozinhos outra vez e não tens Tens nada para ali, organizar e planear no dia e seguinte. tens ali uma espécie de sintomas de privação, Uhum, e que normalmente se sente, pronto, é verdade, é que a adrenalina, a libertação de dopamina sempre que fazes alguma coisa na gestão do casamento, e que funciona, é pá, consegui, aquilo vai libertando ali dopamina e vais ficando viciado naquela dopamina, naquela libertação de dopamina. E chega-se ao final do casamento, acabou tudo, não há qualquer libertação de dopamina, uhum, uma quebra muito grande. E é isso que eu vejo que são os wedding blues. uhum, E para contrariar isso, epá, eu comecei a perceber a importância que as pessoas dão, cada vez mais, mas a importância que as pessoas têm de ter qualquer coisa que as faça continuar. Eu até, na brincadeira, costumo dizer aos meus clientes que a minha entrega de fotos é um bocado tântrica, porque uhum. é lenta. Eu não, raramente os deixo, a não ser por algum problema pessoal que possa acontecer, também não estamos livres. Mas, regra geral, vou entregando as fotos aos poucos, para eles terem sempre qualquer coisa por que esperar. Umas 50 fotos naquela semana do casamento, se calhar já duas ou três fotos no dia seguinte ao casamento. E pelo menos da minha parte e na minha relação com eles, eu mantenho alguma. Evito um bocadinho esses wedding blues. Pronto. Desaparecer e acabar tudo e deixá-los assim num vácuo, não é? Num Isso vazio. não, isso é muito complicado. Não é que não tenha acontecido já, são muitos clientes ao longo dos anos, mas tento sempre manter algum contacto com eles, algumas fotos, enviar algumas fotos, manter um bocadinho, provocar libertação de outro tipo de Uhum. químicos, algumas endorfinas ao verem uma boa foto, ou pronto, algum momento mais especial. Porque a verdade é que se os abandonamos logo no dia a seguir ao casamento, aqueles wedding blues são pesados. Pois é. Eu ainda não tinha falado sobre isso aqui no podcast e achei. Era um tema. Tinha tocado aqui em algum ponto, acho que falamos um bocadinho sobre isso na conversa com a Vanessa da Eu Silva, acredito, que acredita, desculpa interromper-te, acredita que muitas noivas vão se identificar com isto.
É, mas eu acho muito importante nós deixarmos isto na mesa e que este tema seja cada vez mais presente para as pessoas conseguirem, lá está, prevenir-se e preparar-se para isto. Portanto, noivas e noivos, isto pode acontecer, ok? Aqui o Miguel já explicou isto aqui, estas reações químicas destas libertações e como é que isto se justifica no nosso corpo, mas no fundo é um bocado isso, é perceber que tem que saber aceitar, de certa forma, que vai acabar, não é? Já irem preparados para isto, vai acabar, e se calhar até prepararem algumas atividades pós-casamento. A lua de mel pode ajudar Pode ajudar, a pode ajudar. resolver, não é? Mas se não acontecer imediatamente uma lua de mel, marcarem assim algumas atividades, algum reencontro, um convívio, um jantares, etc. Algumas atividades a dois para irem introduzindo, lá está, estas emoções para não se deixarem entrar na depressão. Não podem deixar que tudo termine com a lua de mel. Essa lua de mel tem que continuar a lembrar-se do casamento, seja através de fotos, vídeos. Hoje em dia há tanta foto, os próprios convidados tiram tanta foto, reúnam essas fotos, vão vendo. Deixem que o phasing out, eu agora esqueço-me o termo em português, mas o phasing out do casamento seja feito aos poucos, não Uhum, seja repentino, que senão vão ter realmente sintomas de privação. exatamente. E que são muito químicos e que existem de facto. Sim, há algumas atividades que se podem sugerir, algumas experiências a dois que se podem fazer, não é? Sair assim, programar alguma atividade. Ainda no outro dia falamos aqui, tivemos um episódio sobre casamentos sustentáveis e falamos de assinalar um mês de casamento ou uma semana de casamento com plantar uma árvore, por exemplo. Ou seja, há algumas rotinas que podemos pensar, não é? Fazer aqui ou algum outro ritual diferente de comemoração de semanas ou de meses de casamento, que é para ter este olhar para o futuro, este objetivo de o que vamos fazer agora. Marcar já a sessão de celebração de um ano de casados, voltar a vestir o fato, o vestido. Aliás, isso é uma coisa que eu sugiro sempre. Manter Boa, sempre vivo, manter sempre vivo aquele dia. Epá, se tu chegas da lua de mel e entras na tua rotina do dia a dia, assim do nada, epá, dá-te ali um baque enorme. Não, eu próprio já passei por isso. Não, exatamente. é de evitar. Mantenham o sonho vivo, mantenham aquele dia vivo. Marquem já as coisas para daqui a um ano. Regra geral, isto é uma dica. Os casamentos em Portugal, regra geral, nacionais, são aos sábados. O ano seguinte já não vai ser num sábado. O fotógrafo, à partida, estará livre para fazer uma pequena sessão para vos Olha, recordar. boa. Por que não? Por que não? Um ano Mantenham o sonho depois vivo. fica a dica. Boa, muito bom. Miguel, olha, acho que já foi muito produtivo, foi bom. Espero que tenhas gostado. Não, adorei, adorei. Tu és uma excelente comunicadora, sabes disso e ajudas bastante. Isto não é fácil estar deste lado. Acredito que não. Espero que tenham absorvido muitas dicas. Obrigada pelo teu tempo. Um grande beijinho daqui O até à Ilha convite. da Madeira. Muito bom, obrigado, Rita. Então, Um tudo bom para beijinho, até vocês breve. e muito sucesso aqui para o podcast, que é uma ideia fantástica, pá. E da minha parte, irei promovê-lo sempre que possível. Muito bom mesmo. Obrigada e um beijinho. Um beijinho, beijinho. E então, o que é que acharam desta conversa com o Miguel Ponte, o nosso fotógrafo especialista em psicologia também? Eu acho que tem aqui muito conteúdo interessante e este tema do Wedding Blues não está terminado. Estou a preparar para vocês um episódio especial sobre isto e gostava que me deixassem comentários. Vão até o Instagram, aproveitam para ver as imagens do Miguel Ponte, as fotografias dele e deixar-nos alguns comentários sobre isto dos Wedding Blues, se conhecem alguém que sentiu, se já sentiram, como se estão a preparar para isso, se são fornecedores de casamento, como é que lidam com essa questão relacionada com os vossos clientes. E pronto, fico à espera do vosso feedback. Sigam-nos nas vossas plataformas de podcast. Um beijinho, obrigada por estarem aqui e até ao próximo episódio.